Olá, está começando a Granja na TV. Eu sou Thaís Dávila e essa é a sua conexão diária com o agronegócio. A Marcha da Resistência, prova da raça crioula, que consiste em percorrer 750 quilômetros em 15 dias, já iniciou a fase de concentração na estância Santo Inácio, em Jaguarão. Por lá, os 68 animais inscritos ficarão até o dia 14 de junho, data de largada da prova. A concentração consiste em manter os animais participantes confinados na propriedade por 30 dias, alimentados com água e pasto, para nivelamento de condições antes da largada. Essa é a 23ª edição da prova, que testa a rusticidade, resistência e o poder de recuperação dos cavalos crioulos. Influenza aviária, tema do momento no Rio Grande do Sul, no Brasil e no mundo. É preciso entender a dinâmica da doença para saber os riscos que os humanos correm, mas também outras aves e outras espécies. A gente conversa agora com o professor Vladimir Pinheiro do Nascimento, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, médico veterinário e diretor da Faculdade de Medicina Veterinária. Tudo bem, professor? Tudo bem, bom dia. Queria começar lhe perguntando o que é a influenza aviária, que tipo de vírus é esse e por que ele é tão preocupante? Bem, bom, inicialmente, muito obrigado pelo convite, de estar aqui na Multiuber TV, falar sobre esse assunto tão momentoso aí para todos nós, infelizmente, né. Esse vírus é um vírus, aviário, né, desde o seu surgimento, ele foi descoberto lá no século XIX ainda, né, era chamado na época de peste aviária. É um vírus que ele, se adaptou ao longo dos anos, ao longo das décadas, né, ele se adaptou a outras espécies, eu diria assim que ele foi registrado já em espécies inclusive de mamíferos, né, existe em felídeos, existe, ocorreu já até em baleias ocorreu em leão marinho e tantas outras. Mas o que nos preocupa, basicamente, é que esse vírus tem uma capacidade de causar uma mortalidade, né, muito alta em aves, tanto aves, comerciais, quanto nos últimos anos também, em certa medida, em aves silvestres e aves migratórias. A influenza aviária tem essa característica de estar presente em aves migratórias, que é possivelmente o que tem feito essa movimentação do vírus ao redor do globo, né? Como é que funciona o vírus nesse sentido? Essa ave migratória, ela não morre no meio do caminho? Porque esse caso aqui no Rio Grande do Sul houve uma alta mortalidade, né? É verdade. Esse vírus ele teve uma capacidade, agora nos últimos anos, de também afetar as aves silvestres, no sentido de causar doença. Porque, isso na biologia em geral, né, para seres humanos e para animais, muitos vírus são capazes de causar infecção sem causar doença. E era o que acontecia com esse vírus nas aves silvestres e migratórias. No entanto, nos últimos anos, esse vírus foi se adaptando cada vez mais a esses animais, e muitos deles vieram a sofrer a doença e muitos deles vieram a morrer, inclusive. Então, o que acontece? Essas aves migratórias, muitas vezes, elas vêm para cá, para o sul, né, da América, do hemisfério norte para o hemisfério sul, e muitas vezes acabam morrendo aqui nas praias, aconteceu isso no Peru, aconteceu isso no Chile, né, e aqui nas nossas praias do sul da América do Sul, tanto Uruguai, Argentina, quanto aqui no Rio Grande do Sul, houve casos de alguns animais, né, que vieram a morrer nas nossas praias, mas nunca tinha acontecido isso em aves comerciais no Brasil. É a primeira vez na nossa história que isso acontece, né? E talvez a gente tenha realmente demorado para ter esse problema em aves comerciais, porque o Brasil vem se preparando há mais de 20 anos a respeito desse problema. Embora nós nunca tínhamos tido esse problema, né, ele foi acontecer pela primeira vez agora em 2023 em aves silvestres, era uma doença exótica no Brasil até 2023, nós estávamos sempre nos preparando. Então, o Ministério da Agricultura, a Secretaria da Agricultura, os próprios órgãos da indústria, né, a BPA e as GAV, sempre vieram se preparando. Então, eu me lembro que no início da década de 2000, até as universidades participaram dos treinamentos, né, o Brasil tem um plano de contingência que é um dos melhores do mundo para essa Sim. doença. Então, embora a doença fosse exótica, nós estávamos prontos, ou seja, nós fomos desenvolvendo, em tempos de paz, digamos assim, nós fomos desenvolvendo musculatura para enfrentar essa situação de hoje.
A influenza precisa de alguma condição ideal? Vamos comparar com a dengue, por exemplo. A dengue tem um mosquito que gosta de uma determinada temperatura, uma determinada umidade. Como é que funciona o vírus da influenza? O que é o ideal para que ele se desenvolva com mais rapidez e provoque uma infecção cada vez maior? Basicamente, esse vírus ele precisa de um animal infectado, e precisa de um animal suscetível, né. O grande problema, para a ocorrência dessa doença, e especialmente em níveis, mais, intensos, é ter algum animal que esteja infectado, que ele possa entrar em contato com, por exemplo, um grande lote de aves, por exemplo, que estão, fechadas num ambiente, né. Então, o espalhamento dentro de um ambiente industrial, do ambiente comercial de aves, ele é muito rápido, os animais estão muito próximos uns dos outros, estão juntos no mesmo ambiente, então, a partir daí, a entrada de um vírus, como o vírus da influenza, mas também outros, patógenos, né, animais em geral, também se comportam dessa forma. Mas esse vírus ele tem uma característica que ele é muito patogênico para as aves, ele pode matar as aves, como de fato aconteceu agora, né, nesse caso aqui do nosso foco, ele mata as aves em 24, 48 horas. Né? Então, é um vírus extremamente patogênico, ele causa muita hemorragia nas aves, né? Existem muitas áreas de congestão, se pode verificar isso, inclusive, visualizando esses animais, né? Sem precisar fazer necrópsia nem nada, se vê algumas lesões que podem acontecer a partir da infecção por esse vírus. Esse também é um dos motivos pelo qual essa doença ela é autolimitante em algum sentido, porque se ficar fechado dentro de um local, a tendência é que esses animais vão acabar morrendo, e aqueles que ficaram doentes e eventualmente não tenham morrido, digamos assim, a recomendação é que esses animais que sobraram, que normalmente são poucos, eles sejam também sacrificados, sejam enterrados, enfim, seja dado um destino que evite a entrada desses animais, tanto na cadeia produtiva quanto na cadeia alimentar, né. É importante destacar que nessa ocorrência agora no Rio Grande do Sul, foram aves de reprodução, ou seja, nenhum produto dessas aves entrou nem nunca entrará na cadeia alimentar. Por isso é importante a gente destacar a segurança do consumo, dos produtos de origem avícola, que estão cada vez mais seguros. Bom, você mencionou a questão de que esses animais estão confinados, por isso é importante eliminar, inclusive, os que sobreviveram à doença. Esse ponto marca um fator fundamental para quem trabalha com aves e até para quem está no entorno, aí, que é a biosseguridade, de quem está fora do foco fechar a sua propriedade para que a doença não entre. Verdade. Nesse aspecto é importantíssimo a gente destacar e saudar a rápida ação dos nossos órgãos, oficiais, né, juntamente com as associações de criadores. O nosso Ministério da Agricultura e a Secretaria da Agricultura agiram com muita rapidez, com muita transparência, e o Brasil está sendo elogiado mundialmente, nesses dias, pela sua transparência, ou seja, o Brasil não, de forma nenhuma, deixou de registrar o caso na Organização Mundial de Saúde Animal e está alimentando a base de dados da OMSA, né, que a gente chama, diariamente, né, ou até mais de uma vez por dia. Então, essa agilidade permitiu que esse foco pudesse ser imediatamente contido, né, o que é fundamental para evitar o espalhamento. Então, eu diria assim que a biosseguridade ela é chave nessas questões de surtos, né, ou de casos, e especialmente no caso dessa doença, que é uma doença extremamente contagiosa. Então, sempre importante que o produtor, não importa que nível da cadeia avícola ele esteja, se ele é produtor de frango, de ave de postura comercial ou de reprodutoras, a biosseguridade, os cuidados para entrar numa granja, eles são fundamentais. Eu mesmo sempre comento com os alunos em aula que aqueles que vão trabalhar com avicultura, eles que se acostumem a tomar bastante banho, porque a gente entra, quando vai entrar num galpão, a gente toma banho na saída, toma banho na entrada. Então, se a pessoa vai visitar vários lotes num dia, ela vai tomar vários banhos, lavar várias vezes a cabeça e tudo. Então, é uma coisa bem controlada, e por isso que a gente está, esses anos todos, sem ter esse tipo de problema aqui no nosso país. Professor, há pouco mais de um mês eu entrevistei aqui no programa um professor da Universidade de Minnesota que comentava que lá nos Estados Unidos o rebanho leiteiro já foi afetado pela influenza aviária. Esse vírus, o H5N1, ele é um vírus que está se mutando, ele já pode afetar mamíferos da mesma forma como ele afeta as aves, com a mesma agressividade?
Esse vírus começou a ser noticiado, a ocorrência dele lá nos Estados Unidos, em gado leiteiro, né, em vários estados. Minnesota foi um deles, né, Califórnia, agora mais recentemente, que é um estado onde tem uma produção leiteira bem importante nos Estados Unidos. Ele funciona diferente o gado leiteiro, né? Os sintomas não são nem de perto parecidos com os que ocorrem nas aves. Ele tem a tendência a causar no gado leiteiro uma gripe, um resfriado, né? O animal tem corrimento nasal, a gente nota algumas mudanças no leite, o leite fica talhado, né? O leite dos animais, os animais têm uma hipertermia, uma febre, né? Estão febris, mas as lesões e a mortalidade que causa nas aves não chega nem perto nos bovinos. Isso se deve, provavelmente, a uma entrada desse vírus a partir de aves migratórias que entraram em contato com as criações de gado leiteiro, né? Eu vejo isso como uma probabilidade maior. Mas, felizmente, nos mamíferos, no caso dos bovinos, os sintomas são bem mais brandos. Então, o mesmo deve se aplicar para humanos. Claro que a gente está falando sempre que não há risco de consumir esses produtos, mas para quem está em contato eventualmente com as aves, pode pegar o vírus e transmitir para uma pessoa, de uma pessoa para outra? Como é que funciona essa dinâmica? Isso é bem importante de dizer que isso não acontece. Então, eu vou te explicar agora assim. Ó. O vírus, assim como na época da Covid, a gente comentava muito, dependia muito para a contaminação da carga viral. Nesse caso, é diferente, porque esse vírus não é um vírus humano, né? É um vírus animal. E as pessoas que foram eventualmente contaminadas com esse vírus no mundo inteiro 100% eram pessoas que trabalhavam com aves e trabalharam e entraram em contato direto com aves infectadas. Então, vocês imaginem, tu imagina assim, um lote inteiro de aves com 10 mil animais e todos eles infectados e a pessoa ali entrando sem nenhum tipo de EPI, nenhum tipo de proteção individual, entrando em contato diretamente com essa quantidade dessa carga viral. Nessas condições, a pessoa pode vir a desenvolver um estado gripal, aí, uma infecção respiratória. Por que o humano não pega tão facilmente esse vírus? Basicamente porque os nossos receptores, ou seja, aquela é uma função de chave e fechadura, né? A nossa fechadura do nosso trato respiratório superior, não, a chave do vírus não entra na nossa fechadura aqui do trato respiratório superior. Ele só consegue se localizar se for lá dentro do alvéolo, dentro do pulmão, uma parte muito profunda do nosso trato respiratório. Portanto, já com a ave é diferente, os receptores da ave, as fechaduras que a ave tem no trato respiratório superior, servem para esse vírus, e esse vírus entra e consegue, então, penetrar. Então, é muito importante dizer que não há transmissão constatada pela literatura, pela ciência, não há transmissão de pessoa para pessoa, né? Até hoje não se tem essa notícia na literatura mundial nem na ciência mundial. Então, o que acontece eventualmente, pessoas, veterinários, tratadores, enfim, que entram em contato direto com um lote em que todos estão infectados, ele pode vir a ter um estado gripal, aí, desenvolver uma doença respiratória. Mas não é o normal e é totalmente anormal essa ocorrência. É importante essa informação. Agora, em relação ao vírus e sua capacidade de resistência, a carne e os ovos são produtos que são refrigerados e esse frio, ele ajuda a conservar o vírus vivo. O que mata o vírus? Ele é um vírus que ele é envelopado. Ele é parecido com o vírus da Covid do ponto de vista desse envelope. Esse envelope permite que, como na época da Covid, que a gente simplesmente lavasse as mãos, né, e matasse o vírus. Ou seja, ele é suscetível à higienização normal das mãos. É claro que quando nós temos matéria orgânica envolvida, outros processos têm que ser realizados. Então, quando vai se fazer, por exemplo, a desinfecção de um galpão onde houve casos, vai se usar outros mecanismos, né, formaldeído, glutaraldeído, compostos fenólicos, amônia quaternária, enfim, cloreto de sódio, vai se usar coisas mais fortes porque nós temos matéria orgânica ali envolvida. Mas especificamente em relação à questão da temperatura, como perguntasse, a temperatura de frio, ela não elimina o vírus, né? Então, inclusive quando a gente vai conservar vírus em laboratório, a gente conserva às vezes congelado, né, amostras virais. No entanto, a temperatura alta, ou seja, a temperatura de cocção, temperatura mais elevada, ela realmente inativa o vírus e até de uma maneira muito efetiva.
né? Então é importante que a população saiba que o consumo de alimentos avícolas ou alimentos de qualquer origem, eles são absolutamente seguros, quando cozidos, são absolutamente seguros para o consumo, né? Então a carne de frango cozida, a carne não, felizmente não se come carne de frango mal passada, né? Não é um costume Sim. que nós temos na nossa cultura, então felizmente isso já é uma coisa muito boa. Não se come sushi de frango, né? E em relação aos ovos, por exemplo, só para teres uma ideia, alguns segundos a uma temperatura acima de 70 graus é suficiente para inativar esse vírus. Então, mesmo que ele estivesse no ovo comercial, o que não está comprovado essa presença de maneira sustentada, simplesmente, eu vou te dar um exemplo. Eu costumo comer ovo com gema mole. Eu gosto de ovo com Ia gema mole. perguntar. Isso aí não tem jeito, né? Não tem quem não goste. O que eu faço normalmente? Eu coloco e deixo 2 minutos e meio, mais ou menos, depois que começa a ferver a água, tá? Só para ter uma ideia, esses 2 minutos e meio é 1000 vezes mais suficiente para matar qualquer coisa do que. Então, assim, não tem um risco, precisa de apenas de alguns segundos nessa temperatura acima de 70 graus para inativar esse vírus. Então, é absolutamente seguro o consumo, porque o vírus não resiste a uma temperatura maior do que 60 e poucos graus, e se nós formos subindo até 70 graus, passa para a questão de segundos, né? Então não tem risco nenhum. E eu costumo dizer nas entrevistas que eu tenho dado agora nos últimos dias, que não foram poucas, que esse fim de semana eu fui no mercado, né, fazer compras e comprei bastante ovo, e ovo gaúcho, inclusive, porque eu, além de estudar isso, por estudar isso, eu tenho plena confiança nesse consumo, não tenho nenhum receio. A população em geral acaba ficando com um pouco de temor, né? Ouve falar em vírus, alta patogenicidade, se preocupa bastante, ainda mais depois da experiência da pandemia. Mas o esclarecimento contribui para diminuir um pouco o medo e até para ajudar a cadeia produtiva da avicultura, que é tão importante aqui para o Estado, e o mercado interno vai acabar dando uma sustentada aí se todo mundo tiver acesso à informação, né, professor? Com certeza, a gente já consome cerca de 70% da nossa produção de carne de frango no Brasil, né? Nós só exportamos em torno de 30%. Então, assim, o mercado brasileiro é um mercado muito forte. Mas é importante a gente destacar isso, porque a nossa avicultura, especialmente daqui do Rio Grande do Sul, ela já sofreu bastante com as enchentes no ano passado, né? Muitas regiões produtivas foram atingidas pelas enchentes, e nós tivemos um caso, talvez deva ter ouvido falar, de doença de Newcastle, que é uma outra doença aviária, Sim. que também causa uma grande mortalidade, que aconteceu num lugar só, num foco apenas, e hoje a gente, desde o início, a gente sabia que aquilo ali era muito devido a quebras de biossegurança causadas pelas enchentes, né? Então, assim, é importante que a gente tenha essa noção da importância da avicultura, né? Em termos de exportações brasileiras, em termos de empregos, né? Uma indústria que gera muito emprego, é uma indústria que está ligada ao pequeno produtor, né? Existem grandes indústrias, mas essas indústrias elas têm esses produtores como seus integrados, então o produtor produz, vende, entrega para a indústria paga, né? Então existe todo um conjunto aí de entes envolvidos, e é muito importante para a nossa sobrevivência da nossa população produtora, né, de alimentos. Para a gente encerrar, então, professor, uma mensagem para o pequeno produtor, o avicultor de outras regiões, fora ali da região de Montenegro, o que ele deve pensar e sentir nesse momento? Eu reforçaria a questão dos cuidados, né, de biossegurança, de quem vai entrar na granja, né, só entra quem estiver trabalhando, entra com condições de ter ali um pedilúvio, né, onde a pessoa vai passar os seus calçados, que não deixa entrar gente estranha na granja, e principalmente que confie nos órgãos oficiais, né, que informe qualquer mortalidade, acima de 10% de mortalidade, animais com sintomas estranhos de doença respiratória, com sinais de hemorragia, de congestão, de patas, de barbela, de crista, que possa avisar o serviço público, porque nessa doença o tempo é chave, né? Então, quanto mais rápido a gente agir, se for um caso desses, né, mais rápido a ação, é uma questão de dias e de horas, tudo isso é muito importante. E para nosso público consumidor, eu reforçaria a ideia de que realmente é seguro consumir, né? A carne de frango é uma proteína, e o ovo, né, são proteínas de excepcional qualidade. O nosso povo precisa se alimentar, é uma proteína de baixo custo,
né? Então, realmente nós temos que reforçar isso para que a gente possa continuar a consumir. Nós somos um dos países que mais consome carne de frango no mundo, né? Então temos que continuar prestigiando a nossa produção local. Perfeito, muito obrigada, professor Vladimir Pinheiro do Nascimento, diretor da Faculdade Veterinária da URGS. Obrigada pela participação e vamos continuar acompanhando o caso. Contamos com o senhor para atualizações. Com certeza, podem contar comigo e muito obrigado aí pelo convite. Obrigada. A Granja na TV faz um intervalo, em seguidinha a gente volta com outras informações. Até já! Estamos de volta com a Granja na TV. Faça sua graduação na maior universidade do estado e uma das 5 melhores privadas. Escolha a UBRA. Aqui você tem práticas de verdade, desde o início do curso, eventos de networking, professores altamente reconhecidos no mercado de trabalho e muito mais. Matricule-se agora em ubra.br/vestibular e garanta condições especiais de pagamento. UBRA, seu futuro começa aqui. Quarta-feira é dia de derrubarmos mitos e conhecermos as verdades sobre a pecuária e a proteína animal com a divulgadora científica Lívia Padilha. Oi, Lívia. Oi, Thaís. A pergunta dessa semana é muito interessante e fala o seguinte: é verdade que a pecuária é a principal vilã das mudanças climáticas? Para que a gente entenda bem essa questão, eu trouxe aqui um gráfico que mostra as emissões gerais, não só da pecuária, mas dos países como um todo. Então, aqui no gráfico a gente pode avaliar e analisar quais são os grandes emissores aí de CO2, ou seja, de carbono na atmosfera. Então aqui nós temos China como maior emissor, 30,9%, então 31%, seguido dos Estados Unidos com 13,5%, Índia com 7,3%, o resto do mundo com 21,7%. E se vocês olharem bem e procurarem o Brasil, nós enxergamos o Brasil, então, aqui nesse cantinho, com 1,3%, sendo que o Brasil é um grande produtor de bovinos, exportador de carne bovina. Então, toda essa nossa produção, incluindo agricultura, outras indústrias, tudo isso, aqui no Brasil, equivale a 1,3% em relação à questão mundial. Não quer dizer que nós não tenhamos vários aspectos a melhorar e várias questões ainda, como nós já falamos aqui, melhoramento de pastagens ou até mesmo o manejo dos animais para sequestrar carbono. Marcelo Mota, diretor de Saúde Animal do Ministério da Agricultura. O senhor veio ao Rio Grande do Sul acompanhar de perto o trabalho que vem sendo feito aqui. O que o senhor viu até agora e de que forma o mapa recebe essa informação e está conduzindo aí, especialmente junto aos mercados? Olha, a gente veio, em nome do Ministério da Agricultura, do Departamento de Saúde Animal, acompanhar os trabalhos de vigilância e o que tem sido feito aqui pelo Serviço Veterinário Oficial na condução dos trabalhos de preparação para a avaliação da condição da região frente ao foco de influenza aviária. Bom, como é que é tratado a partir de agora, né? Diante do que o senhor viu aqui, já tinha possivelmente conhecimento, como é que se trata a partir de agora o encerramento desse foco e o trabalho junto, especialmente aos órgãos internacionais? Olha, é muito preliminar ainda para a gente comentar essa situação, mas o que a gente tem de informação até o momento é que o trabalho da Secretaria de Agricultura, do Ministério da Agricultura aqui na região de Montenegro, tem verificado que a condição sanitária na região de 10 quilômetros ao redor do caso que foi decretado em 15 de maio, ela nos demonstra que não haveria sinais clínicos que indicassem um quadro de distribuição do vírus na região. A gente segue fazendo as avaliações clínicas, seguindo os protocolos internacionais, para que, se tudo ocorrer da forma esperada, a gente muito em breve tenha a capacidade de decretar o estado do Rio Grande do Sul, o Brasil, novamente livre de influenza aviária dentro do plantel comercial avícola brasileiro. Bom, o Ministério da Agricultura ele tem um painel, um dashboard que traz aí as informações, né, sobre as doenças respiratórias em aves. Queria que o senhor falasse um pouco sobre a importância de ter esse tipo de mecanismo, o que isso representa para quem está olhando de fora, né, já que o Brasil é o maior exportador mundial. Olha, isso representa inicialmente a transparência com que o Serviço Veterinário Brasileiro, o governo, trabalha com a
a vigilância para a influenza aviária. Essa é uma questão muito importante para a saúde humana e para a saúde animal. A influenza aviária e outros vírus que circulam, eles têm o potencial de causar sérios danos à saúde dos humanos e também impactar a economia, o sistema de produção avícola. É muito importante porque ele dá transparência nos casos em que o serviço veterinário percebe alterações clínicas nas aves migratórias, nas aves silvestres e nas aves comerciais, e dá transparência onde é que estão sendo realizadas essas investigações clínicas, e ao final se conclui o processo quando a gente faz o descarte ou a correta avaliação sanitária de cada caso. É muito interessante porque ele mostra a distribuição espacial dessas suspeitas clínicas, e de outra forma, para complementar, ele também, caso a gente identifique variantes de vírus de influenza aviária, a gente procede a análises moleculares, a gente consegue avaliar se houve evolução desses vírus que estão circulando na natureza e percebe se há maior ou menor desafio à população humana nesse sistema. Então, tudo isso faz parte de um sistema muito robusto de vigilância a essas doenças e que é muito necessário para que a gente mantenha a saúde da população humana e também esse sistema comercial que é tão importante, que é a avicultura no Brasil. Diretor, o senhor acredita que esse episódio aqui, que por enquanto está isolado e contido em Montenegro, ele pode ser uma ferramenta aí de contribuir para a atenção do produtor em relação à biosseguridade, à sanidade animal? Certamente. Acho que a questão de fortalecimento da condição de biosseguridade é algo que a gente nunca vai parar de nos preocupar, e sempre vai ser um motivo de atenção especial por parte do serviço veterinário, mas principalmente pelo produtor criador de aves no Brasil. A biosseguridade é uma série de conceitos que são aplicados pelo produtor, pelo sistema de produção, que garante que essas aves mantidas dentro do sistema de produção comercial, elas não sejam expostas a agentes de doenças infecciosas e ocorram prejuízos econômicos. Então é muito importante ressaltar de que as recomendações de ação, de implementação das condições de uma produção biossegura são essenciais para que a gente mantenha essa atividade econômica no Brasil com quadros tão característicos e que representam a nossa boa competitividade no mercado internacional. Nos próximos dias o senhor está indo a Paris aí para receber. O senhor está indo a Paris para receber o certificado de área livre de febre aftosa sem vacinação para todo o país, né? Qual o significado desse momento histórico aí para a sanidade animal nacional? Olha, inicialmente eu posso dizer que eu posso ir a Paris porque o governo brasileiro, o Brasil, o estado do Rio Grande do Sul, ele conta com um serviço veterinário oficial muito eficiente que permita que a gente esteja em diversos lugares e as ações que aconteçam no campo, elas continuem a acontecer, né? As ações aqui de vigilância e continuidade de atenção e esse foco vão continuar sendo mantidas e bem executadas e acompanhadas por nós. Mas em Paris o que a gente vai fazer é receber um certificado que a gente tem a pretensão de receber o certificado que determinará que o Brasil todo é livre de febre aftosa sem vacinação. Esse é um trabalho de mais de 50 anos em que fruto do trabalho dos produtores rurais, dos governos estaduais e do governo federal brasileiro, em promover a saúde, a sanidade do rebanho, tanto de bovinos como de suínos, e vai favorecer um aumento na percepção dos mercados internacionais da qualidade da produção pecuária que existe no Brasil. A Granja na TV de hoje fica por aqui, a gente volta amanhã. Até lá!